A paz do Senhor a todos. Estamos vivendo uma semana muito maravilhosa, muito especial, a Semana da Páscoa. E nós não poderíamos deixar passar em branco. Uma data que para os cristãos é tão importante, né? Como também para os judeus. Nós fazemos parte dessa família do povo de Israel. E por que não comemorar juntamente com eles? Nós vamos cantar um corinho que é muito conhecido de todos. Até nas passeatas aí pelo Brasil tem se cantado muito. E o importante é a gente saber a verdade e a realidade desse corinho que seja na nossa vida. Porque ele vive. Por que Jesus vive? Será que ele vive no seu coração também? Ou você ainda tem Jesus como um morto pendurado numa cruz? Não, não. Ele ressuscitou e ele está vivo. E agora, muito mais breve do que antes, ele voltará para buscar a sua igreja. Você está preparado? Eu sim. Procuro me preparar cada dia para a sua volta, a fim de que eu possa subir com ele. Então vamos cantar aquele corinho, Deus enviou o seu Filho amado. Deus enviou seu Filho amado para nos salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque ele vive, posso crer no amanhã, porque ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitórias, verei na glória o meu Jesus, que vivo está, porque ele vive, posso crer no amanhã, porque ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Oh, glória a Deus. Essa é a convicção e certeza que nós temos de que ele ressuscitou. Desculpa, eu estou com a voz um pouco ruim. Mas glória a Deus, Jesus vive. E você sabe o sentido de que é Páscoa para você? Porque para muita gente, Páscoa é o que a sociedade está fazendo hoje. É chocolate, é coelhinhos, é ovo de Páscoa.
é comer peixe, não comer carne. Nada disso está na Bíblia. O verdadeiro sentido da Páscoa no Novo Testamento significa a celebração da passagem da morte para a vida, através da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Por isso nós podemos comemorar a Páscoa hoje. Os judeus comemoraram a Páscoa e naqueles dias eles tinham que comer os pães asmos, não é? E tinha essas festas que eles fazem ainda hoje. E para nós cristãos, nós comemoramos esta festa também. A Páscoa, a morte de Cristo, foi realmente pregado a maior história da humanidade. Quando na cruz só estavam presos aquelas pessoas que realmente eram marginais, mas o nosso Senhor Jesus Cristo se submeteu a morrer numa cruz para nos dar vida e vida em abundância. Então, qual é o verdadeiro significado da Páscoa segundo a Bíblia? Vamos lá. Em Mateus 26, quando lemos a Bíblia a partir do versículo 17, ele fala realmente o que aconteceu com a Páscoa. Mas versículo 17 até 30 fala tudo aquilo que aconteceu. E a Páscoa cristã, ela é uma das festas mais importantes para o cristianismo, porque ela representa a ressurreição de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Esta data é comemorada cada ano pelos cristãos nesta época. Qual é a verdadeira mensagem da Páscoa? O que nós podemos aprender sobre a Páscoa? A Páscoa é uma celebração da vida e do amor. É o momento em que celebramos a ressurreição de Jesus Cristo e a promessa da vida eterna. Há pessoas que pensam que há uma única vida, a vida aqui. Mas existe uma vida depois da morte. E esta é a mais importante, no qual nós decidimos aonde nós queremos ir. A mensagem que a Páscoa nos passa é o sacrifício de Cristo por nós no Calvário. É o cumprimento da sua missão. A Páscoa para o cristão não é apenas a celebração religiosa, como também a marca de salvação em Cristo. Infelizmente, hoje a Páscoa se transforma em uma festa comercial, onde se transformou para as pessoas como um verdadeiro sentido de comemoração, de agariar dinheiro, vender chocolates. E isso está sendo, infelizmente, ensinado nesta geração para as crianças. Como, infelizmente, a Páscoa não é celebrada, na verdade, na realidade de que ela deveria ser. Mas para nós cristãos é uma festa de alegria e de vitória, por se cumpriu a promessa de Jesus Cristo ao falar para os seus discípulos do que era a Páscoa. E nós vemos a Páscoa quando foi comemorada com os discípulos, lá em Mateus 28, a última Páscoa, em Mateus 28, versículos 5 e 6, a gente vê o que realmente aconteceu com toda a morte e ressurreição de Jesus Cristo, de que Jesus Cristo morreria quando ele serviu a Páscoa, a última ceia, ele estava ali já prevendo a sua morte, premeditando, apresentando diante dos discípulos, mostrando a sua onisciência do que ia acontecer com ele. Quando ele disse para eles, comei do meu pão, este significa o meu corpo, que será partido por vós. Bebei do meu cálice, que representa o meu sangue, a nova aliança.
Os judeus comemoraram a Páscoa e nós comemoramos a Páscoa todo mês quando nós tomamos a ceia. Sim, porque na morte de Cristo, quando ele falou sobre o pão que era o seu corpo partido por nós e o vinho que era o sangue derramado por nós ali na cruz do Calvário para nos perdoar, para nos purificar de todo o pecado, nós lembramos todo mês quando nós comemoramos a ceia de Cristo. O seu sangue derramado na cruz do Calvário, esse sangue ainda tem poder hoje para salvar vidas, para libertar vidas. Os judeus comemoravam a Páscoa para relembrar a libertação da escravidão do Egito, quando eles saíram, que foram escravos ali no Egito. Os judeus comemoravam a vitória que eles tiveram como povo de Deus em serem libertos dessa escravidão. Infelizmente, até hoje, muitos cristãos estão comemorando a Páscoa da maneira que nós falamos, erradamente. E ensinam a seus filhos de uma maneira errada. E acham que se comer carne, estão pecando. E guardam dinheiro para comprar muitos ovos de chocolate. Meus irmãos, meus amigos, ensine aos seus filhos a realidade da Páscoa. Os pais precisam ensinar aos filhos o verdadeiro sentido da Páscoa, que é a libertação pelo sangue de Cristo. Se a família se reúne neste feriado para celebrar a Páscoa, que é importante e tão importante para esta geração seguinte, nós precisamos ensinar a esta geração seguinte a verdadeira Páscoa, que é a morte e ressurreição de Cristo Jesus. E não levar Jesus Cristo pendurado numa cruz, não levar a Páscoa como um sentido de se como Jesus ainda estivesse morto. Se a família vai se sentar para comemorar a Páscoa, é importante que possamos ensinar a Páscoa de uma maneira espiritual, fazendo a diferença. Ensinar os filhos, a toda a família, a comemorar corretamente os sinais da evidência da remissão do pecado em Cristo. É um momento de profunda reflexão e prática dos princípios da essência para a fé. Momento de reaproximar a Deus, momento de gratidão pelo que Deus fez, dando o seu Filho Jesus para morrer na cruz e nos levar até acesso ao céu através da morte de Cristo, quando nós o recebemos como nosso Salvador e Ele perdoa os nossos pecados. É um momento de buscar crescer para se tornar uma pessoa melhor. Eu com Deus e eu com o próximo. Você com Deus e você com o próximo. O símbolo da Páscoa cristã. Nós temos o símbolo, o cordeiro. No Velho Testamento, o cordeiro tinha que ser sem mancha, sacrificado, teria que derramar o seu sangue, o sangue de um novilho sem defeito. O cordeiro, no Novo Testamento, simboliza Jesus, o cordeiro vivo que desceu do céu, que derramou o seu sangue na cruz para nos salvar. Lá em 1 João, capítulo 1, versículo 29, diz assim: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O sepulcro vazio. Mensagem da vitória sobre a morte e ressurreição. Sim, porque em Israel, ainda hoje, muitos vão ao túmulo, os turistas vão ao túmulo para comemorar e ver que o túmulo onde Jesus foi colocado está vazio. E lá está escrito: ressuscitou. Ele não está mais aqui, ele ressuscitou. E isso é uma realidade. Hoje nós não podemos ver Jesus face a face, como os discípulos que presenciaram
andaram com Jesus, aprenderam com Jesus, viveram com Jesus. Mas nós podemos crer. E quando cremos, nós podemos sentir essa realidade na nossa vida. Saber que realmente Ele morreu. E você sentir dentro de você, através do momento que você crê, de que Ele está presente com você 24 horas. Que você pode falar com Jesus, que você pode ouvir a sua voz, que você pode sentir paz no seu coração e saber que um dia você vai vê-lo face a face. A Páscoa significa realmente que os judeus comiam os pães asmos, e no Novo Testamento, lá em João 6, tem vários versículos na Bíblia que nós podemos ler. Lá em João capítulo 6, tem muitos versículos da Bíblia. 1 João capítulo 6, nós podemos ver. Desculpa, não é 1 João, é João capítulo 6. Nós vemos ali enfatizado vários versículos que estão mostrando a realidade do pão da vida que é Jesus. Lá no versículo 35 nós podemos ler: então Jesus lhes declarou: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Hoje nós temos que crer para comer deste pão da vida. Outro versículo que nós podemos ler, que está no versículo 32, também diz: em verdade vos digo, que eu vos dou o pão do céu, que é o meu Pai quem dá o verdadeiro pão que desceu do céu. Versículo 41, ele diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Versículo 51, ele diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E este pão e a minha carne que eu darei pela vida do mundo. A carne, o corpo de Cristo. Aí já podemos ver que não teria problema se comemos carne também na Páscoa. Jesus fala do pão e do sangue. A carne dele e o sangue dele. O importante é que nós possamos realmente fazer da Páscoa para nós uma retrospectiva para a nossa própria vida e poder pensar: Jesus em minha vida ainda se encontra morto? Jesus em minha vida, eu o conheço? Ele está em mim? Tenho experiência com ele? Conheço realmente Jesus? Há um versículo que diz: quem tem Jesus tem a vida. Sim, e essa vida que significa, não é só essa vida que nós estamos vivendo aqui, porque essa vida se acaba, essa vida passa, mas é a vida eterna depois da morte. Você já teve um encontro com Jesus? Você já entregou a sua vida a Jesus? Se sim, então você tem certeza que a sua vida tem uma nova garantia, que depois que você morrer, ou que eu morrer, eu sei que eu vou viver a eternidade com Jesus. Se eu obedeço os mandamentos do Senhor, seguindo a sua palavra, se eu sempre sinto essa paz verdadeira no meu coração, se eu faço a vontade de Deus, se eu leio a palavra de Deus, sim, porque tudo hoje está aqui na palavra de Deus. Anos atrás nós podíamos viver essa parte da morte e ressurreição de Jesus Cristo, quando Maria foi ao túmulo procurar por Jesus.
o anjo estava ali e disse: a quem buscas? Ela disse: a Jesus, o meu mestre, o meu Senhor. E o anjo falou: ele não está aqui, ele ressuscitou. Para muitas pessoas, Jesus se encontra morto. Para outras pessoas, ele se encontra vivo. E nós passamos um ângulo da nossa vida também assim: vida e morte. Mas há dois tipos de vida: a morte carnal e a morte espiritual. E nós vamos passar por esses dois ângulos da morte. A morte carnal, que é quando nós morremos, o nosso corpo volta a ser o pó da terra como foi criado. E o nosso espírito, para onde vai? Para onde vai o seu espírito? Você sabe para onde você vai? Você tem essa certeza e garantia de onde você vai quando passar da morte para a vida? Tem a vida eterna com Cristo e tem a vida eterna, que significa para sempre, no inferno. E ninguém pode escapar disso. Mas nosso Deus é tão bom que nos dá uma chance de escolha aonde quero ir depois da morte. Eu só posso escolher enquanto eu estou viva, enquanto eu estou aqui. Porque existem dois nascimentos. Eu nasci por fruto de um relacionamento de meu pai. Mas o outro nascimento, eu escolho se quero o céu ou o inferno. Olha, isso não é uma fantasia, é uma realidade. Nós podemos viver essa realidade da Páscoa já agora aqui. Escolha seguir a Jesus, você não vai se arrepender. Porque a cruz está vazia. Ele ressuscitou, ele está vivo, ele está aqui presente comigo. Sua bondade e sua misericórdia me acompanha todos os dias da minha vida. Sua bondade e sua misericórdia quer te acompanhar também todos os dias da sua vida. Escolha seguir a Jesus, porque Jesus está voltando. Ele vive e ele voltará para buscar a sua igreja, para buscar aqueles que nele esperam, aqueles que o obedecem, aqueles que realmente o aceitaram como Senhor e Salvador de suas vidas. Vamos orar? Sim, Pai querido, primeiro que tudo quero te agradecer, porque tu deste o teu Filho Jesus para morrer na cruz, pelos meus pecados, pelos nossos pecados. E a partir do momento que eu criei, que eu recebi, que eu aceitei Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador, eu não preciso comemorar a Páscoa simplesmente como os judeus comemoraram, lembrando, Senhor, da libertação que eles foram livres do Egito. Mas em Cristo Jesus, quando eu te recebo como Salvador, eu posso realmente comemorar que agora eu estou livre do Egito, das coisas passadas que eu vivi, do pecado, das coisas ruins, da vida ruim que eu tinha, e que hoje eu estou livre do pecado, livre para viver a minha vida eternamente com Jesus. E porque hoje eu posso comer do pão e beber do cálice, que é a ceia, a comemoração da morte e ressurreição de Jesus, no qual nós podemos comemorar a Páscoa, nesta garantia e certeza de que Jesus morreu e ressuscitou, nesta garantia e certeza que a Páscoa em Cristo, para mim, ela tem um novo sentido. Que nós cristãos possamos abrir os nossos olhos e ensinar aos nossos filhos, aos netos, ensinar as pessoas que ainda não conhecem o verdadeiro sentido da Páscoa, que é a morte e ressurreição de Jesus Cristo. Obrigada, Jesus, porque tu morreste por mim e na minha vida tu estás vivo.
E eu posso ter a garantia que se eu viver em ti, viverei também para sempre no céu, louvando e te adorando. Obrigada, obrigada, porque tu fizeste isto por mim. Graças te dou, porque hoje tenho a tua palavra que me ensina o caminho que devo seguir. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Que Deus abençoe a vocês e que essa Páscoa tenha para você um novo sentido. A morte e ressurreição de Jesus. Deixa Ele viver em você. Sim, Ele quer. Abra o seu coração. Entregue a sua vida e você sentirá a verdadeira paz para sempre. Que Deus abençoe. Obrigada por você me assistir. Obrigada por você fazer parte desse grupo. Compartilhe com outras pessoas, levando e mostrando aos outros o verdadeiro sentido da Páscoa. Boa Páscoa para você. Amém?